Isaías, capítulo de número 6. Amados, o que Deus tem colocado ao meu coração para compartilhar com vocês nesta noite é sobre uma visão transformadora. Essa história está registrada aqui, amados, para nos ensinar algo muito importante, algo muito especial. E nós podemos aprender aqui que somente Deus pode transformar a situação da pessoa quando ela se encontra em uma calamidade. Porque era assim que o povo de Israel se encontrava neste momento. Isaías vem falando que no ano em que o rei Uzias morreu, o rei Uzias, amados, ele morreu contaminado com lepra. E quando ele contraiu essa doença, essa enfermidade, ele não pôde exercer ali o seu ofício de rei. O filho dele, chamado Jotão, prendeu Uzias em uma casa, afastado, retirado, ninguém podia chegar ali. E o que aconteceu? O povo de Israel ficou sem rei. E como se isso não bastasse, nós sabemos que uma nação sem uma liderança, cada um vai fazer o que quer. E além de estarem sem uma liderança, sem um rei, diz a palavra do Senhor que ocorreu ali também um grande terremoto que devastou com Jerusalém, com Judá, acabou com aquela terra. E Isaías, ele começa a ver isso daí como um julgamento de Deus. E aí um certo dia, ele entrando no templo, algo muda a vida de Isaías por completo. Porque ele teve ali uma visão que transformou a vida dele. Ele contemplou o Senhor sendo adorado, ele contemplou ali um culto espiritual acontecendo no meio daquela calamidade. Isso mostra para nós, amados, que quando Deus quer agir, não é a calamidade, não é o pecado, não é a iniquidade que vai impedir. Quando Deus quer transformar a vida de uma pessoa, amados, nada pode impedir. Deus tinha um plano, só que precisava de alguém que se dispusesse em passar para as pessoas o plano de Deus. E o que o Espírito Santo fala conosco nesta noite por meio desta palavra: Deus tem um plano para este povo, Deus tem um plano para a humanidade, mas precisa de homens e mulheres transformados pela visão da glória do Senhor para que anunciem o propósito de Deus. Nessa época, aconteceu esse terremoto e é muito comentado na Bíblia esse terremoto. O profeta Amós, ele fala sobre esse terremoto. O profeta Zacarias também fala sobre este terremoto. Foi algo devastador, algo que até hoje nunca aconteceu. E esse terremoto ficou conhecido como o terremoto de Uzias. Não que ele era uma pessoa assim que vivia no pecado, levou o povo à idolatria, não. Não era esta a falha de Uzias. O problema dele era o orgulho. Ele era um rei que se orgulhava da posição que ele ocupava. E impedia Deus agir, porque ele queria fazer das coisas do jeito dele. Para você ter uma ideia, irmãos, Uzias, ele foi contaminado com lepra, sabe por quê? Ele quis fazer aquilo que não era para ele fazer. Ele entrou lá no templo e ele quis oferecer um sacrifício ao Senhor. E aí o sacerdote repreendeu ele, ele não ouviu o sacerdote, ele continuou naquele ato que ele estava fazendo ali, e a Bíblia diz assim que imediatamente a testa de Uzias ficou leprosa. Então, amados, quando a pessoa tem uma visão da glória de Deus, a vida dela transforma, a vida dela muda. Ela já não é mais a mesma pessoa. E a primeira coisa que acontece ali, amados, é ela reconhecer o erro dela.
Então, quando nós vemos a glória do Senhor, a primeira coisa que vamos fazer é confessar nossos erros. E depois disso daí, nos consagrarmos a Deus. Consagrar a nossa vida. O que é consagrar a vida, irmãos? Consagrar a vida é você deixar de ser você mesmo para viver para Deus. Deixar de fazer as suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus, deixar o teu eu, deixar o teu ego, o teu orgulho e viver a unção de Deus, viver o Espírito Santo de Deus na tua vida. E quando Isaías reconheceu o tamanho, a gravidade do seu pecado, do seu erro, quando se fala de serafins, essa palavra, amados, no hebraico, ela é traduzida como algo que queima. Entende agora o porquê somente os serafins estavam sobre o altar do Senhor? Porque era algo santificado, era algo que queimava toda a impureza, não tinha ali pecado algum, não tinha ali sujeira nenhuma. E aquele serafim toca com aquela brasa nos lábios de Isaías. Eu quero dizer aqui para você que não foi aquela brasa que purificou os lábios de Isaías, irmãos, mas foi a presença do Senhor. Aleluia. Nós não podemos idolatrar uma brasa, porque somente Deus quem tem o poder de santificar, de purificar, de transformar. Foi ali a presença de Deus sobre a vida de Isaías que trouxe aquela transformação, aquela mudança. Em uma época em que o trono de Israel estava desocupado, porque Uzias não estava ocupando o trono, ele estava preso numa casa. Você vê essa história aí lá em 2 Crônicas, capítulo de número 26. Ele estava ali preso numa casa que o filho dele prendeu ele por causa da lepra. O trono de Israel ficou desocupado. Isaías, preocupado com isso daí, ele contempla Deus sentado onde? No alto e sublime trono, ou seja, Deus reina sobre Israel. Aleluia. Amados, eu quero dizer aqui para você que quando as coisas parecem tudo fora de controle na tua vida, quando as coisas parecem tudo fora de direção, saiba que Deus reina sobre a sua vida. Mesmo que você não veja direção, não veja saída, não veja solução, mas Deus está sentado sobre um alto e sublime trono, regendo a sua vida. E essa visão deu a Isaías ali uma missão difícil. E às vezes quando você está na presença de Deus, quando você vê a glória de Deus sobre a tua vida, recai sobre você uma missão difícil, uma missão impossível. Imagine você, Israel ali, achando que Deus estava abençoando a vida deles na situação que eles estavam. E aí, a missão que Isaías recebeu, anunciar para o povo aquilo que Deus ia fazer. As palavras de Deus iam contradizer aquilo que o povo pensava. E ele tinha que falar às pessoas que acreditavam estarem sendo abençoadas ali, que Deus iria destruir aquela cidade por causa da desobediência deles. Imagine a situação. E às vezes Deus nos coloca também em situações assim. Essa palavra está escrita aqui para dizer para você que quando você reconhece a tua falha, o teu erro, não importa qual seja, o Senhor vem em tua direção e te purifica. O Senhor vem em tua direção e te transforma. O Senhor vem até você e muda a tua história. Vendo o Senhor e ouvindo ali aquele louvor, que os serafins cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aquilo mudou totalmente a visão de Isaías. Porque talvez ele pensava que a santidade era algo simples. Mas quando ele contempla aqueles serafins voando,
e ele contempla aquela glória toda, ele teve outra visão do que é santidade. E quando nós vemos a glória de Deus, nós passamos a entender que santidade é algo totalmente diferente daquilo que a gente imagina. E quando Isaías vê essa glória, reconhece isso daí, ele começa a ter ali agora uma revelação. Porque ele ouviu ali Deus falando com aqueles seres espirituais: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Quando você reconhece o quanto Deus é grande e o quanto você é falho, o perdão de Deus, ele se estende até você. O problema das pessoas hoje é que o orgulho é tão grande no coração delas que não querem reconhecer sua falha. Dizem estar vendo a glória de Deus, dizem estar compartilhando da glória de Deus, mas não reconhecem que são falhos, que são pecadores, não reconhecem que são fracos. A primeira coisa que Isaías reconheceu ali: eu sou falho, eu sou pecador. E aí o perdão de Deus alcançou, porque aquele ser espiritual, né, veio até Isaías e tocou sobre ele. Amados, quando você reconhece que você é fraco, que você é falho, que você é cheio de defeito, que você é pecador, Deus estende o perdão até você, amados, e algo transformador acontece na tua vida. Em uma época em que a decadência moral e espiritual havia chegado ao auge, era importante para Isaías ver Deus na sua santidade. Talvez você chegou aqui hoje desanimado, frustrado, decepcionado, cansado, pensando em desistir. Eu quero convidar você nessa noite a olhar para a glória de Deus, aleluia, porque ela vai transformar a tua vida. Você vai sair daqui diferente. A pressão que você sofre no teu dia a dia limita você a ver a glória de Deus, porque às vezes você fica preocupado com aquilo que você vai ter que fazer amanhã, você fica preocupado com aquilo que está acontecendo na tua casa, com aquilo que está acontecendo na tua família, você fica preocupado com o teu trabalho, você fica preocupado talvez com as contas a pagar amanhã, e isso vai limitando você de ver a glória de Deus. Mas quando você vê a glória do Senhor, algo transforma. Quando você entende isso, olha, Deus tem que ser exaltado, somente Ele. Isso daí vai ensinar você a lidar com teus problemas. Olha, o meu problema não importa, o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Para Isaías, não importava aquilo que as pessoas iam pensar, não importava aquilo que ele teria que falar para as pessoas, aquilo que iriam pensar dele. O que importava para ele agora era: o nome do Senhor tem que ser exaltado. Aqui Isaías teve um encontro com Deus. Então, quanto mais ele via aquela glória ali, mais ele entendia: ó, tudo que eu estou fazendo aqui não é nada. Talvez ele se achava: olha, eu estou me formando para ser um sacerdote. Hoje, irmãos, tem tanta gente vangloriando o seu ministério, tanta gente vangloriando o cargo que ocupa na igreja, mas sem ver a glória de Deus, isso não é nada. E quando nós vemos esta glória, quando nós vemos este poder todo, nós entendemos: eu não sou nada, eu sou um miserável pecador. Quanto mais próximo a pessoa se aproxima, quanto mais próximo ela está de Deus, mais ela entende: eu preciso do teu perdão, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Em resposta àquele perdão, quando Isaías ouve ali Deus falando com aqueles seres espirituais: a quem enviarei? O coração dele queimou. Quando ele ouviu essas palavras, o coração dele queimou a ponto dele dizer imediatamente: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmão, só atende o chamado de Deus aquele que tem o coração queimando
pela santidade do Senhor. Só atende ao chamado de Deus aquele que tem o coração purificado pela brasa viva tirada do altar do Senhor. Só atende o chamado de Deus aquele que contempla a glória do Senhor na vida dele. Não importa quão difícil fosse ali a tarefa para Isaías. Ele sem pensar, ele se prontificou, né? Senhor, eis-me aqui. O doloroso processo de purificação era necessário ali antes que Isaías pudesse cumprir a tarefa para a qual Deus o tinha chamado. E Deus disse assim para Isaías, versículo de número 9. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesado os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não veja com os seus olhos e nem ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração e nem se convertam e sejam sarados. Olha o que Isaías teria que falar para o povo. Um povo que fazia aquilo que pensava, aquilo que achava que estava certo. E aí Deus ainda fala mais aí, Então disse eu, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que seja desolada as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada. E como o carvalho, como a azieira, que depois de ser desfolhada, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Sabe o que Deus está falando aqui, irmãos? Deus está falando para Isaías assim, você vai falar essas palavras para o povo, mas eles não vão te ouvir. Se fosse os crentes de hoje, o que responderia para Deus? Senhor, se eles não vão ouvir, então para que falar? Se não vão ouvir, para que falar? Mas Deus fala para Isaías aqui, vai ter um remanescente pequeno, ou seja, 10% das pessoas que você falar vão ouvir essas palavras. Irmãos, Deus manda a palavra dele para todos. E a minoria que recebe, é a minoria que aceita a palavra. Mas Deus está dizendo aqui que aquele que aceitasse a palavra permaneceria na cidade. Aquele que aceitaria a palavra permaneceria ali como uma semente e seria a firmeza daquela cidade. E foram os que aceitaram a palavra de Isaías. Não foram levados cativos, ficaram em Jerusalém. Porque aceitaram a palavra de Deus, amados, quando ela vem para te corrigir, não é para te condenar. E ela faz de você uma semente, a qual será a firmeza da nação. Entende agora a função da igreja aqui nessa terra? Você é a semente da firmeza da nação, deste povo sem Deus, deste povo que não adora a Deus, deste povo que faz a sua própria vontade. Mas você que aceita a palavra de Deus, é esta santa semente. Para eu terminar aqui, amados, eu quero falar algo aqui para você pensar. Quando você vai ouvir Deus? Quando Isaías ouviu Deus falando, a quem enviarei? Ele se prontificou, Senhor, eis-me. Devemos passar por calamidades antes de ouvir a palavra de Deus? Não. Considere o que Deus pode estar lhe dizendo nessa noite. E obedeça a Ele
antes que o tempo se esgote. Se formos fiéis ao Senhor, poderemos ter a certeza da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Quando o povo ia aceitar aquelas palavras de Isaías? Somente quando eles tivessem chegado ao fim e não tivesse mais para onde ir. Para muitas pessoas tem sido assim. Ela espera chegar ao fim, não ter mais para onde ir, para ela ouvir Deus falando ao coração.